Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula referente às progressões aritméticas. Na aula passada, o que a gente viu? A gente viu a ideia inicial do que é uma sequência lógica e a gente também estudou o que é uma razão, né? Que é aquele termo em que a gente soma a nossa sequência lógica de forma que a gente consegue prever os próximos termos dessa sequência que vão ser sempre somados ou subtraídos dessa razão que a gente encontrou. Então vamos lá. Então hoje, propriamente, né, depois de ter definido sequência lógica, vamos definir o que é uma progressão aritmética. Então uma progressão aritmética é uma sequência de termos, né, que a partir do seu segundo termo, isso é muito importante, a partir do segundo termo, ela vai ser sempre a soma do termo anterior somado de uma razão. Então, por exemplo, aqui, ó, primeiro termo é 1, segundo é 3. Lembra como a gente acha a razão? Segundo menos o primeiro, ou AN mais 1 menos AN. Então, 3 menos 1 é 2. Então, eu sei que a razão é 2. Ó. E aqui eu boto outro exemplo mostrando que não importa os termos que a gente pega, desde que sejam termos sucessivos, um depois do outro, a gente consegue achar essa razão. Então, razão 2. O que acontece aqui? Ó? Eu sei que eu vou ter que somar 2 ao 1, 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. E assim por diante. Então, eu consigo prever o próximo termo somando mais a razão no termo anterior. Olha esse outro exemplo aqui. Ó. A razão vai ser o quê? Menos 2 menos 0, que dá menos 2. Então, eu vou somar 0 menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4, menos 2, menos 6. Menos 6, menos 2, menos 8. E assim por diante. A gente soma sempre ao termo anterior, depois do primeiro, o valor que a gente encontrou da razão. Olha isso aqui, ó. Eu achei uma razão 0. Então, 3 mais 0 é 0, 3 mais 0 é 0, 3 mais 0 é 0, 3 mais 0 é 0. Então, essa aqui, como a razão é 0, ela vai ser sempre o mesmo valor. E realizando aqui, ó, A2 menos A1, a gente encontra a razão 1. Então, eu faço 1 quarto mais 1, 5 quartos. 5 quartos mais 1, 9 quartos. 9 quartos mais 1, 13 quartos. E assim por diante. Então, uma progressão aritmética é aquela progressão em que a gente soma ao termo anterior a razão, de forma que nós conseguimos determinar o próximo termo. Então, não te esquece, progressão aritmética é a soma, tá? Para a gente não confundir depois com as progressões geométricas. Então, progressão aritmética, soma. A gente pode classificar as nossas progressões aritméticas em 3 possibilidades. A gente pode ter uma PA crescente. O que significa crescente? Que os seus termos estão cada vez mais aumentando, certo? Então, isso só vai acontecer quando a razão for um valor maior do que 0, ou positivo. Uma PA constante é aquela PA que todos os seus termos são iguais. Isso vai acontecer quando a nossa razão for 0. E uma PA decrescente são todas aquelas progressões aritméticas em que o valor está diminuindo. Isso é, a nossa razão ela é um valor negativo, tá bom? Então eu trouxe aqui uns exemplos para ti poder entender melhor. Dá uma olhada aqui comigo, ó, presta atenção, olha para a tela agora. Então aqui, ó, uma PA crescente, seus termos sempre vão aumentar. Acho a razão positiva, e é isso que está acontecendo, ó. 4 maior que 2, 6 maior que 4, 8 maior que 6, e assim por diante, os termos estão ficando cada vez maiores. E aqui eu tenho, ó, uma razão que eu encontrei 1, positiva também, e a minha PA está crescendo, está cada vez um valor, ó, 0,25, 5 dividido por 4 a gente vai encontrar 1,25, 9 dividido por 4, 2,25, 13 dividido por 4, 3,25, está cada vez ficando maior. Então aqui são 2 progressões aritméticas crescentes. Agora a progressão aritmética constante, que é aquela em que a razão é 0. Quando que acontece isso? Quando os termos são todos iguais. Essa aqui a gente já tem de cara, assim, já dá pra gente ter uma ideia, né?
Mas vamos lá, ó. Se a gente fizer a n menos 1, a n mais 1 menos a n, vai dar 0. O 2 menos 1 dá 0. Então, a gente tem sempre essa razão 0. E com isso, caracterizamos as nossas progressões constantes. Já as progressões decrescentes são aquelas em que os termos estão ficando cada vez menores. Então, são aquelas em que a nossa razão dá um número negativo. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente achou uma razão de menos 2 e os termos estão ficando cada vez menores, diminuindo. Aqui, ó, razão menos 2 também. Então, aqui os termos estão diminuindo. Já no último exemplo, a mesma coisa, ó. Uma razão negativa, os termos estão diminuindo. Tá bom? Então, essas são as 3 possibilidades de classificação de uma PA. Agora entra uma teoria muito interessante e muito importante para o nosso estudo de PA, que é o estudo do termo geral de uma progressão aritmética. O que é o termo geral? O termo geral, ele nos possibilita determinar qualquer termo da nossa PA, desde que a gente saiba a razão e o primeiro termo. Então a gente consegue encontrar qualquer termo. E ele se caracteriza, ó, por exemplo, a gente tem essa sequência aqui, essa PA, o termo geral dela vai ser sempre escrito dessa forma. AN, onde a gente vai querer descobrir tipo o A4, então vai ser A4. Quer saber o sexto termo? A6, então vai ser AN igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Onde o AN é o termo geral, o enésimo termo que a gente quer descobrir. O N é a posição, lembrando que o N tem que ser maior ou igual que 1. A razão é aquilo que a gente já sabe descobrir, e o A1 é o primeiro termo. Aí tu tem que estar te perguntando, tá, Sor, beleza, eu tenho essa fórmula, mas como que conseguiram pensar nela? Como é que a gente chegou nesse valor? Como a gente já tem feito em todas as aulas, eu não gosto de te deixar assim, só pela decoreba. Eu vou te mostrar. Vem comigo. Vamos lá. Vamos entender por que a nossa fórmula é essa. Vamos botar ela aqui, ó. A fórmula que eu apresentei para vocês foi essa aqui, ó. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu vou te ensinar aqui a não precisar decorar essa fórmula, a entender como ela é montada. Então a gente já sabe que o primeiro termo é o A1. Certo? Nem vamos botar nada aqui, é o A1. A gente já sabe que o A2, se é uma progressão aritmética, vai ser eu pegar o anterior e somar com a razão, concorda comigo? Né? Pensa assim, ó, 2, 4, 6. Eu tenho uma razão 2, então eu peguei o primeiro, para descobrir o A2, eu fiz A1 mais 2. Então o A2 ficou 2 mais 2, A2 é 4. Então vale essa ideia aqui. O A3 vai ser A2 mais a razão, porque a gente faz isso para todos, quer ver? Ó? A3, se eu fizer ele sendo o A2 mais a razão, a gente vai ter o quê? Ó? A2 é 4, razão é 2. A3, 4 mais 2, 6. E os valores bateram. Só que o A2 a gente também não pode escrever dessa maneira, A1 mais AR. Então eu vou substituir aqui, ó. A1 mais R mais o R. Esse cara aqui, ó, A2, é esse cara todo aqui, ó, que é o mesmo daqui. Então, para a gente concluir, isso aqui vai ficar A1 mais 2R. Então, o que a gente pode dizer? Que o A3 é A1 mais 2R. Então, temos mais esse termo aqui. Vamos descobrir o A4? O A4 vai ser o quê? O A3 mais R, que é seguindo a lógica do que a gente já tem feito. O que é o A3? O A3 é esse cara que a gente já definiu. A1 mais 2R. Mais o R, isso aqui vai dar A1 mais 3R. Então, a gente conclui que o A4 é A1 mais 3R.
Vamos fazer o A5, depois eu vou mostrar para vocês a lógica que está por trás disso. Que é o A4 mais R, só que o A4 é A1 mais 3R, mais R, isso aqui dá A1 mais 4R. Então a gente tem que A4, não, desculpem, o A5 é A1 mais 4R. Vocês estão enxergando aqui o que está acontecendo? As nossas valores dos A's estão sempre sendo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá sempre sendo um valor, esse cara aqui, ó, é sempre um valor abaixo, ó. Esse aqui é 5, aqui é 4, esse aqui é 4, aqui é 3, esse aqui é 3, aqui é 2, esse aqui é 2, aqui é 1. Então, tu concorda comigo que eu posso escrever isso aqui, ó, AN, um número qualquer, o A1, porque o A1 se repete em todos os casos, mais um número vezes a razão. Se aqui é 5, aqui tem que ser 4. Se aqui é 4, aqui tem que ser 3. Se aqui é 3, ali tem que ser 2. Se aqui é 2, ali tem que ser 1. Então, concorda que se aqui é n, eu tenho que diminuir uma unidade, então vai ser sempre um n menos 1. Então, daqui a gente consegue concluir que qualquer número, qualquer termo da nossa progressão aritmética pode ser escrito dessa seguinte maneira. Tá bom? Então, é assim que a gente conclui porque que essa é a fórmula dos termos gerais, do termo geral de uma progressão aritmética. Então, depois que a gente viu toda essa construção, vamos praticar fazendo exercício? Então, vamos lá. Tem esses dois exemplos aqui, se tu quiser pausar o vídeo e tentar sozinho, tudo bem, senão eu vou resolver contigo. Vamos lá. No primeiro, encontre a fórmula do termo geral dessa PA. Vamos ver aqui, ó. O A1 dela é 3. O A2 é 7. O A3 é 11. Vamos descobrir a razão. A razão vai ser 7 menos 3, 7, 6, 5, 4. Então a razão é 4. Isso é verdade, né? 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 11 e assim por diante. Então a gente já descobriu a razão. Lembrando que para a fórmula do termo geral a gente tem que ter o AN, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então a gente precisa de quem? Do AN e do R. Do A1 e do R. O A1 a gente tem, que vale 3. Então vamos substituir na nossa fórmula, porque essa equação aqui é para qualquer sequência, para qualquer PA. Agora a gente vai montar o termo geral dessa PA. Então vai ser AN igual a 3, que é o A1, mais N menos 1 vezes a razão, que é 4. A gente faz um chuveirox aqui, ó. Então a N vai ser 3 mais 4N menos 4. A N vai ser igual a 4N menos 4 mais 3 menos 1. Então esse termo geral aqui vai nos entregar todos os termos dessa PA. Vamos testar? Se eu quiser o A1, eu vou ter 4 vezes 1 menos 1, vai ser 4 menos 1, que é 3. Ó, bateu. A2 vai ser 4 vezes 2 menos 1, que vai ser 8 menos 1, que é 7. Bateu. O A3, 4 vezes 3 menos 1, que vai ser 12 menos 1, que é 11, e também bateu. Então, sim, esse resultado aqui é o termo, a fórmula do termo geral dessa PA. Cada PA vai ter sua fórmula, mas a gente pode usar para todas as PAs essa mesma construção. Essa é geral e essa é específica, tá bom? Eu vou apagar esse exemplo e fazer o segundo aqui contigo. Nosso segundo exemplo, ele pede assim, ó, determine o 32º termo dessa PA. Tu tem duas possibilidades, tá? Tu pode ir fazendo até o A32, que eu não recomendo, né? Tu vai ficar um bom tempo fazendo e a chance de errar, de se perder no meio do caminho é grande. Ou a gente pode usar o que a gente acabou de aprender hoje. Vamos usar a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A gente quer descobrir quem? O A32. O A1 a gente tem, eu vou só escrever antes assim. Vou substituir o N ó, por 32, que é o que a gente está fazendo.
32 menos 1 vezes a razão. Então, o A32 vai ser igual ao A1, 32 menos 1, 31, então, mais 31 vezes R. O que a gente precisa de informação? O A1 e o R. A1, a gente já sabe aqui que é 15. E o R a gente descobre, que vai ser 11 menos 15, e 11 menos 15 é menos 4. Então, a gente tem tudo que a gente precisa, ó. Então, A32 vai ser igual a 15 mais 31 vezes menos 4. O A32 vai ser 15 menos 31 vezes menos 4 é menos 124. Então, daqui a gente conclui que o A32 vai ser igual a 15 menos 124, que é menos 109. Certo? Então, aqui a gente conseguiu descobrir o que o exercício pedia. Vamos voltar para a aula lá? Dá uma olhada nesse segundo exemplo aqui que eu te mostro. Eu peço qual é a razão e o primeiro termo de uma PA na qual o A4, o quarto termo, é 30 e o A12, o 12º termo, é 62. Vamos resolver juntos? Caso tu queira, né? Pode dar uma pausa, mas senão a gente resolve juntos aqui e não tem problema nenhum. Vamos lá. Vamos primeiro pegar a nossa informação. Sempre lembrando, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A gente quer descobrir o A1 e o R. Vamos pegar nesse primeiro caso aqui, ó. A gente sabe o que dessa informação? Que o A4 vale 30. Então, vamos fazer aqui, ó. A4 igual a A1 mais 4 menos 1 vezes a razão. O A4 vale 30, então substituo o A4 por 30. A1, 4 menos 1 é 3, mais 3R. Então, aqui está a primeira equação desse primeiro problema. 12º termo vale 62. Então, quer dizer que o A12 vale 62. Vamos usar ele também, ó. A12 igual a 1 mais 12 menos 1 vezes R. A12, 62 igual a A1 mais 11R. Então, temos aqui a segunda equação. Tendo essas duas equações, a gente escolhe uma para isolar o A1, ou o R. Eu vou escolher primeiro isolar o A1. Então, vem aqui, A1 vai ser igual a 30 menos 3R, e esse resultado eu substituo na segunda. Então, vai ficar ali, ó, 62 igual a 30 menos 3R mais 11R. Então, 62 igual a 30 menos 8R, 62 menos 30, 32, igual a menos 8R, não, desculpe, aqui é mais, né? Mais 8R. Então, a gente isola o R aqui, vai ficar 32 dividido por 8, que é 4. Então, R é igual a 4. Descobrimos o R, que é o primeiro problema que ele pediu. Agora a gente vem nessa equação e substitui ali, ó, o R, e a gente vai encontrar o valor do A1. Então, A1 vai ser igual a 30 menos 12, e se a gente fizer 30 menos 12, a gente acha 18. Então, daqui a gente achou que o A1 é 18. E resolvemos o nosso problema. Tá certo? Nós vamos voltar na aula que a gente vai finalizar ela com essa pergunta. Nota isso aqui, ó. O A7 eu consigo escrever como sendo o A4 mais 3 vezes a razão. E o A5 eu consigo escrever como sendo o A9 menos 4 vezes a razão. Então, dá uma olhada. Se eu pegar, subtrair o que está aqui pelo que está aqui, não vai dar a razão, ó. 7 menos 4, 3. 5 menos 9, menos 4. Então, aqui a gente tem uma outra definição de uma possibilidade de equação do termo geral, que é o seguinte, ó.
o AN menos um outro termo qualquer vai ser sempre mais N menos K vezes a razão. Vou te mostrar de novo como é que faz isso, ó. Vamos resolver esse mesmo exemplo usando essa teoria aí que a gente acabou de ver. Então, bora lá. Então, olha aqui, ó. A gente tem que descobrir qual é o A1 e o AN. A gente vai precisar de menos contas do que da última vez. Lembra sempre que AN vai ser igual a um outro termo qualquer, mais o primeiro que tu escolheu, menos o qualquer, vezes a razão. Eu tenho quem, ó? Eu tenho aqui o A4 e aqui eu tenho o A12. Vou usar esses dois, ó. A4 igual a A12 mais o N aqui é do 4, o K é do 12. A4 vale 30. A12 vale 62. Mais. Aqui fica menos 8 vezes R. Então, isso aqui vai ficar o quê, ó? 30 menos 62 menos 32 igual a menos 8R. Então, o R vai ser menos 32 por menos 8. Isso aqui vai dar igual a 4. Então, o R é igual a 4. E aí, a gente faz como? A gente escolhe qualquer uma dos dois termos. Vou escolher o A4 e substituir ali, ó. Vai descobrir o A1. Ó. A1 igual a 4 mais 1 menos 4 vezes a razão que a gente encontrou. Então, A1 vai ser igual a 30 mais menos 3 vezes 4. A1, 30 menos 12. Então, aqui A1 igual a 18, a mesma resposta que a gente encontrou do exercício anterior. Então aqui, essa fórmula é só uma alternativa ao que a gente já fez, mas não tem problema nenhum se tu usar só a fórmula do termo geral. Qualquer dúvida que tu tiver, deixa aqui nos comentários e nos vemos na próxima aula. Tchau!